Olá pessoal, eu sou a Leodenice Camargo e hoje eu venho trazer uma receita deliciosa. Hoje vamos fazer rolinho primavera de queijo com goiabada. Eu já ensinei essa receita aqui no canal, mas hoje eu vou trazer uma outra forma de fazer que também fica muito saborosa. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa massinha. Bora conferir a receita? Para darmos início, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo branca. Use uma farinha de boa qualidade, tá? Uma farinha aí para pães. Eu vou adicionar aqui na farinha 3 gramas de sal, uma colher de café. Pessoal, com essa quantidade de sal aqui vai ficar uma massinha bem neutra. Se você quer ela mais salgadinha, pode colocar mais, tá? Eu vou fazer ela neutra por conta do recheio. Agora é só adicionar água fervendo, tá? Eu coloquei aqui 150 ml, 150 gramas de água fervendo e dou uma misturada aqui. E só depois adiciono mais 150 gramas, mais 150 ml de água fria, tá? Pode ser fria, temperatura ambiente. Daí eu já consigo aqui que essa massa não fique tão quente, tá? E agora é só misturar esses ingredientes, tá? Eu vou homogeneizar essa massa, ou seja, sovar ela até dar um ponto, né? Até dar uma liga, até eu juntar todos esses ingredientes. Eu tô aqui com uma luvinha porque eu acho mais prático, tá? Mas pode ser como você preferir. Dependendo da farinha de trigo que você utilizar, tá? Vai ficar mais molhadinho ou menos, porque a farinha de trigo, ela quanto mais forte, absorve mais umidade. Então, se precisar mais um pouquinho, mas trabalha bem primeiro para ter certeza, tá? Do ponto para depois colocar mais, olha. Aqui eu despejei na bancada e continuo sovando e vou conseguindo agregar toda essa farinha, porque eu quero uma massinha mais firme mesmo. Vai trabalhando, parece estar mais firme, mas é só ir incorporando. Olha só como ela ficou, sem a necessidade de eu colocar mais água aqui. Agora eu gosto de trabalhar ela um pouco aqui, tá? Para ficar mais lisinha. Com a massa pronta, eu vou pesar porções aqui, tá? Cerca de 30 gramas cada porção. Olha só, rende bastante. E depois eu boleio essas porções de massa. Essa quantidade aqui vai variar de acordo com o tamanho que você quer o seu rolinho. Mas aqui 30 gramas já rende um rolinho bem grande. E agora você pode bolear, ó, da forma que você preferir. Seja apertando na mão, olha, jogando tudo para baixo, tá? E une as pontas bem lá embaixo para formar a bolinha. O importante é formar uma bolinha. Ela ainda não tá muito bem lisinha porque não teve descanso, tá? Essa massa, ela precisa relaxar, ficar paradinha aqui um tempinho para ela relaxar a malha de glúten e ficar mais lisinha. Agora, com todas as bolinhas prontas, eu já fiz com todas elas, eu vou untar aqui minha mão com óleo e vou untar cada bolinha, tá? Para que ela não grude nem uma na outra e nem no prato que eu tô colocando. E nem no prato que eu estou colocando. Lembrando, gente, que eu untei o prato também. Você unta bem ele para que essas bolinhas, olha, não grudem no prato. Feito isso, ficaram dessa forma. Eu cubro aqui com plástico. Essa massa não tem crescimento porque não leva fermento. Eu só quero que ela descanse para facilitar abrir a nossa massinha. Eu vou deixar descansar por meia hora, tá? Por 30 minutinhos. Aqui nesse potinho, eu vou fazer uma outra misturinha que vocês vão entender na hora da montagem. Eu coloco 15 gramas de amido de milho, 2 colheres de sopa, com 25 gramas de óleo de soja, 4 colheres de sopa. Então, gente, a proporção aí é o dobro do volume, tá? Se uma colher de amido de milho, 2 de óleo. Como eu usei 2 de amido, 4 de óleo. Misturo tudo. Tem as proporções, os pesos certinhos aqui na descrição do vídeo. Ali ficou uma caldinha aqui de óleo com amido. Nós vamos usar ela na montagem dos rolinhos, vocês já vão entender.
Descansou aqui, gente, por 30 minutos. Olha só como eu vou fazer. Eu vou abrir essa massinha com um rolo. Eu quero ela fina, né? Mas para não dar trabalho, eu vou ensinar uma outra técnica. Olha, eu abro ela um pouquinho, mais ou menos num formato redondo, que fique de mesma espessura. Vou abrir outras bolinhas da mesma forma dessa, olha. Se você quiser fazer uma marcação ou usar aqueles silicones que tem círculos, né, para decoração de bolo, fica mais fácil. Ou você pode fazer assim meio visual igual eu, que dá certo do mesmo jeito. Olha só, eu preciso ir abrindo com que fique mais ou menos do mesmo diâmetro. Eu faço isso, olha, com várias bolinhas. Aqui eu já abri 7 para começar. Lembra aquela caldinha que nós fizemos para montagem? Eu vou pegar um pincel e eu vou pincelar entre essas massinhas para que elas não grudem uma na outra. Então, olha, eu coloco uma massinha, pincelo a mistura. Coloco outra massinha, pincelo novamente. Gente, eu posso fazer esse processo com 5 a 7 folhas, tá? 5 a 7 massinhas. Mais que isso já fica um pouco mais difícil. Então, ó, monta o sanduichinho com 7. Eu vou fazer aqui esse primeiro com 7. E não muda, é isso. Intercala entre a massinha e a mistura, a massinha e a mistura. Terminei aqui. Agora, gente, eu vou abrir essas massinhas uma em cima da outra. Então, olha, sobrou um monte de bolinha. Depois eu vou abrir mais 7 e fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Olha só, dá uma apertadinha com as mãos para tentar, né, deixar mais uniforme. E depois você começa a usar o rolo, ó. Agora, o que eu vou fazer com esses pães? Eu vou abrir de uma forma que fique fino. Pensa comigo, se eu tenho 7 camadas, se eu abrir fino, quando eu separar essas 7 camadas, vai estar mais fino ainda. Então, ó, se precisar virar de lado sem problema nenhum, o negócio aqui é um rolo bom para você abrir isso fino e sem dificuldade. Aquela massinha, aquela caldinha que fizemos para interfolhar, né, passar entre elas, é o que vai me possibilitar tirar as camadas depois. Olha como ficou fininho. Agora pensa essa massa aqui dividida em 7 fatias, em 7 folhas, digamos assim. Vai ficar mais fino ainda e é isso que eu quero para o rolinho primavera. Eu vou fazer uma gambiarra aqui, tá? Eu tenho essa telinha que é para não espirrar gordura, de colocar em cima da panela, que você acha fácil em qualquer lugar. Eu preciso cozinhar essa massinha aqui no vapor. Eu não tenho uma panela de vapor que caiba esse diâmetro aqui que eu abri. Então, olha só, vou fazer uma gambiarra. Coloquei uma frigideira com água, vou colocar a minha telinha com a massa e como essa frigideira não tem tampa, eu vou tampar com papel alumínio. Dessa forma eu consigo prender o vapor. Porque eu preciso cozinhar essa massinha no vapor por 8 minutos. Pessoal, quem não conseguir fazer assim, não tiver esse utensílio, olha a aula de rolinho primavera maravilhosa que eu dei aqui no canal. Do jeito mais tradicional, tá? Com recheio salgado. Eu até prefiro fazer do outro método, mas as duas ficam excelentes da mesma forma. Depois de 8 minutinhos no vapor, olha como ficou. Ela meio que cozinha, mas fica molinha. Do outro método era mais difícil, porque ficava a primeira e a última fica um pouco mais seca, tá? Mas fica mais crocante. Então vai muito do gosto. Tiro uma e ponho a outra aqui, ó, mais 8 minutos. Essa outra aqui também tem 7 bolinhas de massa, tá, gente? 7 folhas do mesmo jeito. Enquanto cozinha aqui os 8 minutos, vamos separar aquela primeira que a gente tirou. Olha só. Você tem que achar a emenda. Não adianta, a primeira ela sempre fica menor do que as outras, tá? Mas olha como dá para usar do mesmo jeito. Olha como fica mega fininha. A segunda, a terceira, a quarta e a quinta e a sexta já fica maior. Qual que é o cuidado que você tem que tomar? Nos dedos, olha, pode observar que rasga é onde você puxa. A massa não rasga. Então não puxa assim forte igual eu. Vai puxando aos pouquinhos. Porque, olha, ela não gruda. Fica uma massinha totalmente fininha, tá vendo? Aqui no caso, não tem problema ter ficado um furinho, porque na hora da gente fazer o rolinho, não vai dar nem para perceber. A gente enrola do lado do furo. Mas olha como dá super certo. Tem muita gente que faz o quê?
pega essas folhas, antes de puxar essas folhas, a pessoa corta em volta, porque dá pra ver que em volta fica mais grossinho. Então você pode colocar um prato aí de sobremesa e cortar essa parte de volta. Ou não, como você preferir. Como aqui tá bem fino, eu vou utilizar assim inteira mesmo. Mas se você quiser a perfeição do rolinho primavera, corta em volta e deixa só essa película bem transparente. E daí vai ser bom que seus rolinhos vão ficar de forma mais uniforme. Faz isso, gente, com toda a massa. Eu enrolo 7, 7 e 7, depois a última eu faço com 5, tá? Já que renderam 26. Agora eu reservo essas massinhas, faço isso com todas as bolinhas, como eu falei, e reservo num prato. Olha só, fiz mais 7 aqui, venho e tiro aqui na bancada. Olha como é virando. A gente vira e espera ela desgrudar. Vou separar todas as massas e agora vamos ao recheio. Olha só, eu peguei uma peça de mussarela e cortei aqui algumas fatias grossas com um dedo de espessura. Eu quero assim que fique um filete de mussarela, sabe? Comprido e grossinho. Como para mim nesse comprimento está bom, essa peça que eu comprei é quadradinha, estou utilizando aquela marca Presidente, olha. Então eu já corto assim de comprido, já dá o tamanho que eu quero, tá vendo? Ficam uns palitos bem bonitos. Se você preferir, você pode pesar. O recheio, gente, eu já ensinei um bem tradicional de vegetais, legumes aqui no canal, tá? Esse eu vou fazer doce de queijo com goiaba. A goiabada aqui eu compro assim o pedaço, olha, que é aquela goiabada cascão e vem triangular. Olha como eu faço. Olha, eu peguei aqui e cortei uma fatia grossinha. O palito de mussarela, ó, e o de goiabada, ele tem que ter mais ou menos o mesmo comprimento. Então eu uso para medir a goiabada. E vou cortar filetinhos da mesma forma. Eu não corto vários de uma vez porque a goiabada é mais grudenta, mas é só você ir cortando com um jeitinho e separando os filetinhos. Eu vou usar um filete de mussarela e um de goiabada para cada rolinho. Agora, gente, é muito fácil. Põe os dois rolinhos aqui, dá uma rodadinha, dobra de um lado, dobra do outro. Como eu falei, pode retirar essas bordas mais grossinhas, que ele vai ficar melhor. E está pronto aqui. Mas depois fica aí que eu vou ensinar uma técnica para não abrir na hora da fritura, tá? Vou deixar para o final. Primeiro eu vou enrolar tudo porque eu não gosto de ficar sujando a mão. Olha como eles ficaram lindos. Pessoal, é importante para fritar o rolinho primavera ou o harumaki, como você preferir chamar, que você não coloque em fogo tão alto, tá? O óleo não pode estar muito quente, porque ele precisa fritar por mais tempo para ficar bem crocante. Se ele doura rápido demais, vai ficar meio molinho as camadas do meio, tá? Então coloca no forno aí a 170, quando ele começa a borbulhar, e abaixa o fogo e deixa fritar por um período maior. Olha, vou colocar um rolinho aqui para vocês verem como vai se abrir. Olha só, a massinha não foi colada, né, gente? Ela é fininha, então o óleo vai fazer com que se abra e vai ficar bem crocante, vai ficar aquele rolinho bonito. Olha só. Então eu vou te ensinar um pulo do gato que ninguém ensina. Vou te mostrar como ficou esse, mas olha aqui, nesse potinho aqui, eu misturei apenas farinha de trigo e água para formar uma colinha. É só trigo com água, tem que ficar grossinho. Lá na hora que você estiver enrolando os seus rolinhos, lá no começo já, você passa, olha, na aberturinha assim e cola. Porque daí quando secar essa farinha de trigo aqui, essa colinha, quando você terminar de enrolar, eles já vão estar todos coladinhos. Daí quando você colocar no óleo, olha só, ele não abre. Tá vendo a diferença? Então esse é um grande segredinho, tá? Como eu não passei lá no começo, eu tô colando todos agora. E daí eu já vou colando e já vou fritando. Como eu disse, deixa ele por mais tempo, tá? No óleo menos quente para ele ficar bem dourado. Não precisa ter bolhas como o pastel. E continua vedando bem com a colinha. A gente quer uma massinha mesmo mega crocante, tá? É diferente de um pastel.
O ideal, se você colar lá no começo, é que nele nem fique sujo de farinha de trigo, porque daí não dá essas imperfeições, tá? Ele fica um pouco mais lisinho, mas não tem problema. Aqui eu esqueci de mostrar na hora e fiz depois para mostrar para vocês. Eu vou fritar mais alguns desse jeito para vocês verem como fica. E temos rolinhos super crocantes e fritinhos, olha que delícia! Agora eu vou mostrar para vocês como fica isso no meio. Olha a crocância. Gente, essa película de fora super fininha. Olha esse queijo derretendo. Aqui eu uso goiabada cascão, olha que também tá derretendo, mas para ficar assim mais firme. Não tem como não se apaixonar por essa delícia. Fica simplesmente irresistível. Massa muito fininha, super crocante, recheio cremoso, queijo com goiabada, né, gente? Não tem erro essa receita. Ó, olha isso! Fica simplesmente irresistível. Só façam! Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima receita. Tchau, tchau!